Eu preciso de espaço para o que eu vou fazer agora. Vou pegar o mesmo exemplo que eu fiz para o pessoal. x3 menos 12x mais 2. Vamos lá, mais um. Então deixa eu apagar aqui. Tá gravando aí, cara? Encerrada a demonstração, vamos aplicar isso aí. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Ó, seja f de x igual a x3 menos 12x mais 2. Então, primeira coisa, quem é o domínio de f? Os reais. A f é o quê? Diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 menos 2. Qualquer que seja o x real. Então, a derivada dessa função, com a função de uma cúbica, né? Uma função de terceiro grau, tá? Função polinômio de terceiro grau. A derivada dessa função é uma função quadrática. Em uma função quadrática, eu sei estudar os seus sinais. Quem são as raízes dessa função, hein? As raízes. Sem demora. Menos 2 e 2. Então, vamos estudar o sinal da derivada. A derivada no menos 2 é 0 e no 2 é 0. Ou seja, menos 2 e 2 são pontos críticos dessa função. São os pontos críticos. A derivada aqui é positiva. Função quadrática. A derivada aqui é negativa. A derivada aqui é positiva. Eu vou escrever muito dessa vez porque eu quero colocá-los à luz desta proposição, que é conhecida como teste da derivada primeira para crescimento. Isso aqui é o teste da derivada primeira para crescimento. Teste da derivada primeira para o que? Crescimento. Então vamos lá, vamos aos intervalos. Vamos aos intervalos. Primeiro intervalo. Vamos pegar um intervalo que vai do menos infinito ao menos 2 fechado. Quem é o interior desse intervalo? Menos infinito, menos 2 aberto. Traga aqui, Cristiano. Traga aqui, por favor. Conferiu? Já. Quantos? Tem 6 já. Quantos? Tem 6. 6 ao e 1, aqueles, né, aqueles completos, né? Que dia é hoje, hein, pessoal? 3. Cristiano, traz uma caneta que tem ponta, Cristiano. Aí, não. Tá? Vindo aí. Esse Cristiano perdeu a ponta. 3/6 de 2022. Pronto, conferiu, né? Já. Depois tu vem aqui que a gente sobe lá para dar mais uma conferida. Tem mais, cara? Um é meu, não é? É, tá lá. Qual é o meu? Então precisa assinar não, mas isso é meu. Pronto, valeu. Traz uma caneta da próxima vez, Cristiano. Perdeu a caneta. Vamos lá. Então vamos pegar esse intervalo. Como eu disse, vou colocá-los à luz. Primeira coisa. A F é contínua. Aonde? No intervalo menos infinito, menos 2. É contínua na reta toda. E se é contínua na reta toda, é contínua aqui. A F é o quê? É diferenciável na reta toda. Se é diferenciável na reta toda, é diferenciável aqui. E, portanto, é diferenciável no interior desse intervalo. Eu só preciso da diferenciabilidade aqui. E quem é a derivada da f em x? É um número positivo. Qualquer que seja x pertencente
a esse intervalo. Ou seja, intervalo, seu interior. Então qual é a conclusão? A F é estritamente crescente no intervalo. Daí, qual é a conclusão? A F é estritamente crescente aonde? No intervalo. Então, já foi aqui. Vamos para o próximo intervalo. Intervalo menos 2, 2, fechado. Então, a F é o quê? É contínua no intervalo menos 2, 2, fechado. A F é o quê? Diferenciável no intervalo menos 2, 2 aberto, que é o interior desse. Esse é o I, esse é o interior de I. E a derivada da F em X é o quê? É negativo, qualquer que seja o X pertencente ao interior do intervalo. Então, conclusão? Daí F é estritamente decrescente no intervalo menos 2, 2 o quê? Fechado. Vou fazer isso uma vez. Se colocar tudo no próximo exemplo, eu já vou concluir direto as coisas, tá? Tá bom? Agora, qual o próximo intervalo? 2 mais infinito. Tá? Então, a F é o quê? É contínua no intervalo o quê? Mais infinito. A F é o quê? Diferenciável no intervalo 2 mais infinito aberto. E a derivada da F em X é o quê? Maior do que zero, qualquer que seja X pertencente ao intervalo 2 mais infinito aberto. Então qual é a conclusão? Daí a F é estritamente o que? Crescente. Aonde? 2 fechado mais infinito. Estou quase pronto para fazer o gráfico, esboçar. Fazer não, porque esboçar é só um esboço, tá? Uma lembrança do gráfico, tá? Limite, eu preciso do comportamento da função nos contornos do domínio. Os contornos aqui, mais infinito e menos infinito. Então, limite de f de x com x tendendo a mais infinito, quem é? Quem é f de x? Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é f de x? x3 menos 2 de x mais 1. Então, isso é o limite de x3, que é quanto? Mais infinito. E quem é o limite? Função polinomial, de grau ímpar. Termo maior, x3. E quem é o limite disso quando x tende a menos infinito? É o limite de x3, que é menos infinito. É bom saber também o valor da função nos pontos críticos. Quanto é f de menos 2? Vamos lá. F de menos 2 fica menos 8, mais 24, mais 1. Quanto é que dá isso? Dá? Dá quanto? Menos 8 mais 24, 16. 16 mais 1, 17. Dá? É mais 2 ou é mais 1? Ah, mais 2. Desculpa, mais 2. Então dá quanto? 18. Está botando 1. E f de 2, quem é? F de 2 é 8 menos 24 mais 2, dá menos 14. Pronto. Então vamos esboçar esse gráfico. Tem que estar tudo articulado, tá? E tudo tem que combinar. Se não combinar, é porque você errou em alguma coisa. Ou eu errei em alguma coisa, tá? Olha aqui, ó. Então observe, ó. Observe. Vou mudar a escala.
eu vou usar uma escala para o x diferente do y. Eu vou desrespeitar as proporções. Mas é um esboço apenas. Então está aqui o 2. Está aqui o menos 2. Né? 2 e 2, ah? 2 e 2. 2 menos 2. Quanto é f de menos 2? 18. Então, vou mudar a escala aqui, y, vou colocar o 18 bem aqui. E f de 2? Menos 14. Vou colocar o menos 14 bem aqui. Então, a função passa por esse ponto. Passa por esse ponto. Passa por onde? Passa por esse. Também. Passa por esse. E as retas tangentes aqui, elas são horizontais, porque a derivada é zero. Agora vamos pelo intervalo, menos infinito, menos 2. Ela vem de menos infinito e chega aqui tangenciando horizontalmente. Então não tem jeito, ela faz isso. Estritamente crescente, ó. Estritamente crescente. Aí do menos 2 ao 2, ela sai daqui tangenciando e chega aqui tangenciando também. E ela é estritamente decrescente. Então, ó. E do 2 a mais infinito, ela vai a mais infinito, ela sai daqui tangenciando e ela é estritamente o quê? Crescente. Então tá aí, esboço do gráfico. Ó, uma observação, olhando para cá. O menos 2 e 2 são os pontos críticos de f, tá? Menos 2 e 2 são o que, hein? Os pontos críticos de f. São os pontos críticos de f. Tá? Menos 2 e 2 são os pontos críticos de f. São os pontos críticos de f. E são pontos de máximo local. Esse é um ponto de máximo local, pode ver. Ele é o ponto de máximo global? Não, porque a função vai mais infinito. O 2 é ponto de quê? De mínimo local, mas não é ponto de mínimo global. O que eu posso afirmar com certeza é que 2 é ponto de máximo. 2 não, menos 2 é ponto de máximo da função f no intervalo menos infinito, nesse intervalo aqui, ó. Não é? Se você pegar o intervalo menos infinito, menos 2 não, menos infinito 2. Se pegar o intervalo menos infinito 2, o menos 2 é o ponto de máximo dessa função. E o 2 é o quê? É ponto de mínimo de f no intervalo menos 2 mais infinito. Agora, olha uma coisa que você deve observar, e vem para cá, ó. Uma coisa que você deve observar que é muito útil, esse critério, eu vou colocar aqui um critério para você achar ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função no intervalo. Olha aqui, lembra aqui, ó. Lembra aqui. Então, observe a seguinte situação, ó. Não vou escrever não, vou mais desenhar e aí vocês vão concluir para mim e aí fica o critério. Mas isso está bem destrinchado, está bem, como é que chama? Está bem dissecado, tá? Nas notas, tá? Você tem o seguinte, ó pessoal, você tem um intervalo, tá aqui, você tem a reta numérica, aí você tem um intervalo
Aqui está um intervalo. E o número real P, ele pertence ao interior desse intervalo. Tá aqui, o número real P pertence ao intervalo. E você tem uma função f, tá? Você tem uma função f. Você tem uma função f uma função. E você considera o seguinte. Você considera o seguinte intervalo, o conjunto do x pertencente aí, tal que x é menor ou igual a p. Quem é esse conjunto? É outro intervalo. Sabe quem é esse intervalo? É essa banda desse lado. Ó. E aí veja o seguinte. Suponha que a f é estritamente crescente aqui. Ou que a f é crescente. Suponha que a f é crescente nesse intervalo. Se ela é crescente nesse intervalo, é porque esse intervalo está no domínio da f. Portanto, existe o f de p. E se ela, de novo, se ela é crescente nesse intervalo, que é essa banda, primeiro, esse intervalo está no domínio da f, existe f de x para todo x aqui dentro, só que a função é crescente. Então o que acontece com o gráfico? Ó, ela vem daqui, ela vai diminuir, não vai? Não, ela vai só o quê? Subir. Subir. E pegue a outra banda. Pegue a outra banda. O conjunto formado por cada x em i, tal que x é maior ou igual a p. Se a f é estritamente decrescente aqui, significa o quê? Que esse conjunto está no domínio da f, mas ela é estritamente decrescente, faz isso. Então esse P é um ponto de quê? De máximo. Se for o contrário, estritamente decrescente aqui e crescente aqui, ponto de mínimo. Se for estritamente decrescente, se for estritamente crescente aqui, estritamente crescente aqui, estritamente crescente aqui, estritamente decrescente aqui, o P é um ponto de máximo estrito da função f no intervalo. Intervalo I. Intervalo. Então você não precisa nem desenhar o gráfico para descobrir se num dado intervalo um ponto é ponto de massa ou ponto de mínimo. Olhe para cá, ó. Olhe para cá. Pegue esse intervalo, que é aquele intervalo lá. Está aqui o menos 2. Até o 2, a função é o quê? Estritamente. E do 2 até, e do menos, até o 2 não, desculpe. Até o menos 2. Até o menos 2 ela é estritamente crescente. E do menos 2 até o 2? Então o menos 2 é o quê? Então é ponto de máximo. Ponto de máximo. Vamos analisar o 2 aqui. 2. Então pega o intervalo agora do menos 2 ao mais infinito. Do menos 2 ao 2, ela é estritamente? E do 2 em diante? Então o 2 é ponto de quê? Aonde? Do menos 2 a mais infinito. Entendido? Tá? Fazer mais um exemplo. Pagar aqui. Fazer mais um gráfico. Encerra e começa outro.